Eu sou o professor Fernando Ferreira, sou colaborador do site Cursos on the Web e gostaria de convidar você para assistir a nossa videoaula. Nós vamos falar de como formar uma base sólida para começar a ler em inglês, ok? Então, são 3 passos necessários. O primeiro, que eu vou chamar de base 1, é construir um vocabulário. Base 2, dominar as estruturas. E base 3, usar estratégias. É mais ou menos uma receita de bolo. Se você seguir esses 3 passos, você vai conseguir alcançar o objetivo. Hoje nós vamos falar da base 1, como construir um bom vocabulário, ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa se perguntar é o que é um bom vocabulário? Quantas palavras você precisa aprender? E quais palavras você precisa aprender? E ainda, de que forma aprender? Respondendo a essas perguntas, vocês já vão ter um norte de como trabalhar o vocabulário. Então vamos à primeira pergunta. Nós temos aqui o que é um bom vocabulário. Bom, um bom vocabulário tem que ter palavras que sejam ativas ou passivas. O que eu quero dizer com isso? Parte do nosso entendimento, do nosso conhecimento de uma língua é passiva. Como assim? Isso quer dizer que se você encontrar aquela palavra num texto, você vai conseguir deduzir o significado dela no texto. Mas se alguém te pedir para explicar aquela palavra, você não consegue defini-la. Então, isso é um vocabulário passivo. Num contexto, você consegue resolver. Fora do contexto, você tem problema para definir. Isso acontece em qualquer língua. Veja bem o português. A gente não sabe muito bem a diferença entre letal e fatal. Nem todo mundo sabe essa diferença. Então, quando a gente vê isso num texto, está tudo certo. Mas se a gente precisar diferenciar uma da outra, a gente vai ter problema. É claro que seria muito mais desejável que você tivesse um vocabulário ativo, porque o vocabulário ativo ele vai te garantir essa definição. Mas como a gente está falando de leitura de texto, o mais importante é você conseguir reconhecer essa palavra dentro do texto e dar um sentido para ela. Um vocabulário bom é aquele também no qual há um número significativo de associações. Então você tem já um encadeamento de sinônimos, de antônimos. Você sabe várias palavras que são sinônimas, várias palavras que são antônimas. Claro que um bom vocabulário ele tem que estar automatizado. Esse é um dos grandes problemas. A pessoa acha que eu conheço algumas palavras, mas não tem aquilo automatizado. Então na hora que vai ler, não consegue ler. E confunde na maior parte das vezes leitura com tradução. São coisas bem distintas. Quando a gente lê, a gente tem uma certa fluência, tem um ritmo, tem uma velocidade. Você consegue manter aquilo. E numa tradução, não necessariamente você tem que fazer assim, você vai parando, vai resolvendo, vai pesquisando o melhor significado da palavra para encaixar ali naquele contexto. Então são coisas bem diferentes. O que a gente quer é ter uma fluência de leitura com uma certa velocidade, um certo ritmo. Bom, um bom vocabulário também tem que ser apropriado aos objetivos do aprendiz. Esse é um outro grande detalhe que as pessoas se esquecem, porque não adianta nada você começar a montar um vocabulário, mas o que você quer com isso? Você tem que se perguntar, qual é o seu objetivo principal? É simplesmente adquirir um vocabulário? Claro que não. Seu objetivo tem que ser alguma coisa do tipo, quero ler texto na área de engenharia, ou na área de medicina, ou qualquer outro objetivo que seja. Então é importante que você defina qual o objetivo e você vai entender muito bem à frente. Eu peguei uma citação do John Bunyol. Ele escreve para o Britain's Guardian Newspaper e ele, na verdade, diz o seguinte, que a criança, até os 2 anos de idade, ela sabe apenas 300 palavras. Então ela vai acumulando vocabulário e na idade de 5 anos ela já tem mais ou menos 5.000 palavras no seu vocabulário pessoal. Até que ela chega à idade de 12 anos com aproximadamente 12.000 palavras. Se vocês olharem os verbetes de entrada do inglês, vocês vão ver 150.000 palavras diferentes. Ninguém sabe isso. Shakespeare, que era considerado uma pessoa altamente culta e um dos escritores que mais detinham vocabulário,
era alguém que sabia em torno de 23 mil a 30 mil palavras. Então, veja bem, não dá para saber e nem é preciso saber todas as palavras de uma língua para poder dominá-la. Isso é um mito. Você precisa saber as palavras que realmente vão te levar a alcançar o seu objetivo. E quais palavras então você precisa aprender? Bom, eu vou fazer uma divisão básica aqui, tá? Entre palavras básicas, que eu vou chamar de palavras comuns, palavras gerais, que também são comuns, expressões básicas, palavras específicas e expressões específicas. Resumindo tudo, nós vamos sempre ter o foco nas palavras do seu objetivo, ok? Talvez você não esteja entendendo muito bem, mas a partir de agora eu vou começar a tratar de cada uma dessas formas para poder clarear. De que forma aprender é a nossa última pergunta. Bom, através do uso de estratégias, de um planejamento objetivo e de muita disciplina. Pode parecer que não, mas muitas pessoas fracassam porque não usam as estratégias ou porque usam um número muito limitado delas, mas fracassam também porque o planejamento delas não é objetivo. Aliás, na maior parte das vezes elas nem têm um planejamento. E quando elas conseguem ter um bom uso de estratégias e um bom planejamento, elas simplesmente falham porque não têm disciplina para seguir esse planejamento. Então, disciplina, planejamento claro, objetivo e uso de estratégias são elementos fundamentais para você conseguir adquirir um bom vocabulário. E aí, gostou? Que tal curtir o nosso vídeo e compartilhar com seus amigos? Um grande abraço da Cursos on the Web.